começar falando dessa cena aqui. Continuando a reflexão anterior do domingo passado, a vida em comunidade muitas vezes pode pender para dois extremos. Nossa vida em comunidade ela pode pender ou para um lado ou para o outro, entre dois extremos. E há aqueles mais acalorados, com um extravasamento, um louvor um pouco mais extravagante, e os retraídos e os ditos como frios. Os do fogo e os do gelo, que a gente poderia chamar aqui. Os do fogo e os do gelo. E um pode julgar o outro, não é mesmo? Um acaba julgando muitas vezes o outro. Os que, vamos dizer assim, entre aspas, são do fogo, julgam que aqueles que são do gelo, são muito parados, são muito frios. E os do gelo podem dizer que aqueles que são do fogo são extravagantes demais, que eles passam dos limites. Então, às vezes fica uma balança meio complicada aí, Cada um pende para um lado. O fogo quer queimar o gelo, Como estão vendo aqui a imagem à frente. O fogo quer queimar o gelo. E o gelo quer dar uma esfriada no fogo, Interessante essa imagem, Bem, eu não vou me delongar nisso, vou passar para a nossa mensagem propriamente dita já. Deus nos convida, meus amados, a uma vida equilibrada. Deus convida a mim e a você a uma vida equilibrada. Mas como que Deus faz isso em nós? Como que Deus promove esse equilíbrio em nós? A primeira coisa, meus amados, que nós encontramos no texto de 1 Coríntios 14, do verso 12b até o 19, é que Deus nos convida a uma vida equilibrada, edificando toda a igreja. Edificando toda a igreja. Então vamos lá. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a pessoa possa interpretar. Certo. Amados, conforme a leitura que nós fizemos, havia uma ansiedade dos irmãos de Corinto para receber o quê? O que eles queriam receber? Dons espirituais. Mas havia uma ansiedade principalmente por falar em línguas, E só que o motivo que estava por baixo disso era o orgulho. O motivo pelo qual eles estavam procurando esses dons se constituía em algo relacionado diretamente ao orgulho. E pois essa pessoa passava a ser alguém diferenciado na comunidade. Ele tinha um dom que aparecia, vamos dizer assim. Aparecia muito. E Paulo trata desse problema cortando o mal pela raiz. E qual que seria esse mal pela raiz que Paulo está cortando nesse texto? Seria a motivação deles em buscar esse dom. Qual seria a motivação deles buscarem esse dom? O apóstolo diz, ironicamente, então vocês querem ansiosamente esse dom? Mas para que objetivo? O que vocês querem fazer? Onde vocês querem chegar com esse dom?
Para que vocês querem esse dom, afinal de contas? E Paulo acaba sendo meio que irônico no texto, até. Ele fala, visto que vocês estão ansiosos, né, por ter dons. E num texto anterior, Paulo já havia dito o seguinte aos coríntios: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. A cada um é dado, né, a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E então, afinal, qual deve ser a nossa motivação para buscar um dom espiritual? Qual deve ser ela? O bem comum. A edificação de quem? A edificação da igreja. Essa deve ser a nossa motivação em buscar um dom em nosso Deus. Um dom do Espírito Santo de Deus. Relembrando o trecho anterior que o pastor Edijardes pregou, mas quem profetiza o faz para edificação. Vamos lá, gente. Vamos participar. Para edificação, encorajamento e consolação. De quem? De si mesmo? Dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica quem? A igreja. Quem profetiza, edifica a igreja. Então, vejam que o apóstolo Paulo diz, né, está relacionado à edificação de toda a igreja. Não é apenas de uma pessoa. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem prega, quem profetiza, edifica toda a igreja. Veja que o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz que gostaria que todos falassem em línguas. Paulo não está dizendo não pode, não deve. Ele está dizendo, gostaria que todos falassem em línguas. Mas principalmente que profetizem. Por quê? Que o apóstolo quer dizer também está relacionado ao bem de todos. Sabe por quê? Em Corinto, existia um porto, e ali atracavam muitos navios, né? Na época, vamos dizer, barcos, né? Barcos maiores, menores. E vinha gente de toda parte ali. Vinha muita gente de outra linguagem. E qual que era o maior serviço que o apóstolo Paulo fazia a Deus? Então, havia um porto ali e muitas nações atracavam naquele lugar. Muitos povos de diversas línguas atracavam ali no porto de Corinto. E o maior serviço que o apóstolo Paulo fazia a Deus era o quê? Vamos lá. Qual que era o maior serviço que Paulo fazia para Deus? Plantar a igreja? Isso? Exatamente. Então, o maior serviço que Paulo fazia era evangelizar. E pensa bem, olha que beleza de lugar, né, para falar em línguas. Chega um monte de gente de vários outros lugares, né? Então, quando Paulo fala também que gostaria que eles todos soubessem falar uma outra língua, Paulo está dizendo, olha, eu quero mesmo que você fale em outras línguas, mas eu quero que vocês preguem também, que vocês interpretem também, porque tem muito povo diferente chegando aqui. Deus convida a todos nós a uma vida equilibrada, edificando toda a igreja. Uma parte do equilíbrio na nossa vida está no pensar em edificar toda a igreja. O problema, meus amados, é que hoje nós vivemos alguma coisa parecida com o que vivia a igreja de Corinto. Nós pedimos a Deus um dom, Deus nos ajuda,
e nós crescemos espiritualmente, conseguimos algum dom de Deus para servi-lo, e de repente nós estamos ali nos orgulhando, né? Passa da alegria ao orgulho. E a gente começa a olhar para o outro e falar, o outro não está nesse nível aí. Né? Eu quero ele lá longe, lá, eu fico na minha, eu vou crescendo, e o outro fica para trás. Isso está certo? Não está certo. Não há equilíbrio nisso. Porque como nós lemos naquele slide passado aqui, para que é dado o dom mesmo? Para um fim proveitoso. Para a edificação de quem? Da igreja, de todos. Lá no fim do trecho, o apóstolo Paulo conclui: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Deus nos convida a uma vida equilibrada, edificando toda a igreja. Edificando uns aos outros. Não é assim que a palavra de Deus nos diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Deus? Não é assim que diz: se vos amardes, cumprireis os meus mandamentos. E um dos mandamentos é amar ao seu próximo. Segunda coisa. Deus nos convida a uma vida equilibrada, unindo o espiritual e o racional. Unindo o espiritual e o racional. Pois, se oro em língua, meu espírito ora. Vamos lá, gente. Mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com mas também cantarei com o entendimento. Percebam que Paulo não exclui nem o espiritual e nem o racional. Paulo não exclui uma coisa nem outra. E, na verdade, o apóstolo Paulo está colocando aqui, o que ele está colocando nesse texto, é que ambas essas coisas se completam. O espiritual e o racional se completam. Eles caminham juntos. Não dá para você separar uma coisa da outra. Nos nossos dias a gente separa muito, né? A gente fala, não, isso é espiritual. Ah, não, isso é só racional. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente separa muito isso, né? Mas, na verdade, nós não podemos dizer nosso culto é só racional. Nem podemos dizer assim, nosso culto é só espiritual. Nós não podemos dizer assim. O espiritual e o racional caminham juntos. Pois o próprio raciocínio está contido no espírito da vida que Deus deu ao homem. Tanto o espiritual, a questão espiritual da formação do homem, né, quanto o racional dele está contido na mesma substância. Ah, mas de onde você tirou isso, pastor Danilo? O homem foi feito do quê? Vamos, gente. O homem foi feito do quê? Do pó da terra. Só isso? Hein?
Deus fez o quê? Aí eu trouxe o texto também. Então, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente. Então, o que é traduzido aqui por soprou, ou vento, ou pneuma, que nem o vento que derrubou aqui parte do meu esboço aqui no chão, é o espírito de vida dado por Deus a cada um de nós. Você está aqui, você está se mexendo? Está se mexendo? De alguma forma você está se mexendo. O seu organismo está fazendo o quê? Trabalhando. Por quê? Porque você está vivo, porque Deus te deu a vida. É Deus que dá a vida. E se nós temos vida, nós temos o que dentro de nós? O Espírito. Se nós temos o Espírito dentro de nós, nós podemos fazer um culto sem Espírito? Não tem como. Não tem como. Não dá para separar um do outro. Nesse Espírito que é dado por Deus, estão todas as nossas emoções, nossas lembranças, nossos desejos e mesmo o nosso raciocínio lógico. E até uma propriedade nossa, que é parecida com uma propriedade de Deus, que é a da criatividade, está contida dentro do nosso espírito. O raciocínio está contido dentro do nosso espírito. Quer ver uma outra coisa interessante? Romanos 12:1 fala do culto espiritual, mas muitas traduções preferem a palavra racional, porque é muito difícil escolher entre os dois significados. Se você pegar a sua Bíblia, quem sabe alguns esteja lá, culto racional. Quem sabe outros estejam na sua Bíblia, lá em Romanos 12:1, seja escrito espiritual. Mas a mesma palavra é para os dois. Para a tradução dos dois. Eu peguei aqui a versão da NVI, a nova versão internacional, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Está vendo essa palavrinha aí, aqui em cima? Racional? Então, pode ser traduzida por espiritual também. A mesma coisa. Agora veja um texto que Jesus fala, algo que se relaciona a isso. Siga comigo aqui, Mateus 22:37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Uma coisa só. Jesus está dizendo aqui que nessas três palavras está dizendo a mesma coisa que é o interior do homem. Ame ao Senhor com todo o seu interior. É isso que Jesus está dizendo. Então, é muito difícil você separar o que é espiritual, o que é racional. Porque as duas coisas estão no nosso interior. No nosso interior. Mas não há apenas um espírito que habita em nós. Ou é somente um espírito? É um apenas? Existe esse que nós falamos, que é o espírito de vida. Mas existe um outro espírito também que habita em todo o que crê em quem? Em Jesus.
Qual que é esse outro Espírito? Espírito Santo. Aí a gente lê um outro versículo aqui. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus, mais uma vez aqui no texto. Jesus soprou sobre eles, sobre os seus discípulos. E os enviou, né? Enviando também o Espírito sobre eles, o Espírito Santo. Paulo mesmo diz o seguinte: vivo não mais quem? Eu. Mas Cristo vive em mim. Está no seu boletim aí. Depois você lê também a mensagem do boletim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tanto anda junto o espiritual com o racional, que o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E vamos ver mais um versículo aqui, Jesus falando. Mas o conselheiro, quem que é o conselheiro? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem é que nos ensina de verdade? É o pastor? Não é o pastor. O pastor é usado aqui pelo Espírito. Mas o Espírito é que fala com você de verdade. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Ninguém diz. Racional ou espiritual? O que o apóstolo Paulo diz? Um ou outro? Não, ele diz os dois. As duas coisas. Jesus ensinava com entendimento aqueles que buscavam desenvolvimento espiritual. E quando ele sobe aos céus, ele deixa quem? O Espírito Santo para continuar nos ensinando. O Espírito Santo de Deus não nos põe em transe e fora de controle ou fora de juízo. Espíritos imundos, sim. Espíritos imundos põem em transe, tira o juízo, tira o entendimento. Esse tipo de espírito, sim. Vejam o caso retratado lá em Lucas 8, que fala de um gadareno, né? E esse gadareno era um homem que ficava sem controle, possuído por um espírito imundo. E não era só um espírito, eram vários, né? Ele ficava violento, saía fora de controle, ninguém conseguia dominar esse homem. Ninguém conseguia segurar esse homem. Ele ficava tão forte quando ele estava possuído que ele quebrava as correntes e os guardas não conseguiam prender esse homem. O espírito que não é de Deus, um espírito sujo, um espírito maligno, ele promove descontrole, falta de entendimento. E esse homem, ele ficava sem roupa, já fazia dias que estava sem roupa até. E ele saía para um lugar distante, o Espírito levava ele para um lugar distante, ele ficava lá isolado. Ele não podia se controlar com esse Espírito. Mas quando ele vê Jesus, né, quando ele olha Jesus chegando, ele vai até Jesus e fala: ó Filho do Altíssimo, por que veio nos atormentar? Aí Jesus fala com ele: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, porque somos muitos. E aí você sabe o resto da história, né? Jesus expulsa
aquele demônio dali. Manda para uma manada de porcos. Esses espíritos sujos entram nessa manada de porcos. Os porcos ficam também loucos ali e se precipitam no abismo e morrem todos os animais com aqueles espíritos. Mas esse é um espírito sujo. É um espírito maligno. Já o Espírito Santo de Deus, quem tem o seu próprio espírito conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive uma vida de descontrole. Ele não vive uma vida destituída de entendimento. Mas o Espírito conduz ao próprio entendimento. Diz a palavra de Deus ainda no outro verso: os espíritos dos profetas estão sujeitos a quem? Aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas um Deus do quê? De paz. Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Conversando com o pastor Charles, ele me falou que viu uns vídeos essa semana que ficou escandalizado até. Umas coisas absurdas. E as pessoas dizem que é o Espírito que está fazendo aquilo. Uma desordem. Um descontrole. Nada disso. Nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de controle. É um Deus de equilíbrio. Deus nos convida a viver uma vida equilibrada. Continuando. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quer ver se é espiritual a coisa mesmo? É espiritual, é de Deus, é do Espírito Santo de Deus? Tem que ter isso aqui, ó. Essas três coisas aqui. Ela não pode ter covardia, não pode ter covardia, tem que ter poder, tem que ter amor e tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Um último versículo aqui para a gente finalizando esse tópico. Deus nos capacitou para sermos o quê? Ministros. O que é um ministro? Eu poderia dizer aqui à frente, eu sou um ministro. O que é um ministro? A mesma coisa que servo. Ok? Deus nos capacitou para sermos servos de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Espiritualidade sem entendimento é o quê? Loucura. Espiritualidade sem entendimento é loucura. E entendimento sem espiritualidade é palavra morta. Dá para separar espiritual do racional? Não dá. Não tem como. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Uma terceira e última coisa. Deus nos convida a uma vida equilibrada, separando o culto pessoal do comunitário. Certo? Deus nos convida a uma vida equilibrada, separando o que é o nosso culto aqui comunitário do que é o nosso culto pessoal, na nossa casa, no lugar separado nosso, com Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os
não instruídos, dizer o amém à sua ação de graças. Se você está louvando, se você está orando, né, somente em espírito, como é que a outra pessoa que está do lado, que ela nunca veio na igreja e de repente ela sentou aí do teu lado, ela vai entender o que está se passando? Como é que ela vai concordar com você se ela não entende nenhuma palavra do que você está falando? Se você está orando só em espírito. É preciso que você ore, como diz o outro texto, em espírito, mas também com o entendimento. E aí a outra pessoa do lado vai poder dizer o amém também. Continua o texto. Visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças. Muito bem. Mas o outro não é edificado. O outro não é edificado. Amados, será que o extravasamento edifica o menos instruído? Será que uma pessoa que ela está ali, ela está verdadeiramente ali adorando a Deus, mas ela está extravasando ali, será que isso vai edificar o não instruído? Aqueles que são novos na fé? Será? O texto aqui diz o quê? Que ele não é o quê? Edificado. Ele não é edificado. Ou a gente vai ignorar esse texto e vamos fazer da seguinte forma. Aquele discurso. Não ligue para quem está do seu lado. Agora é só você e Deus. E você tem liberdade para fazer o que você quiser. Será que está correto isso? Diante desse texto está correto isso? Não. A gente tem que pensar no outro. A palavra de Deus fala o seguinte também, que a gente deve evitar até a aparência do quê? Do mal. Para você aquilo pode ser normal, aquilo pode ser algo que você tem pessoal com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua vivência com Deus. Mas aquela outra pessoa pode ver aquilo com uma aparência do mal. E até aquilo, né, que não é mal, mas parece mal, a gente deve fugir. Expressões de adoração, né, durante o culto são bem-vindas. Aleluia, glória a Deus, é isso que a gente tem que fazer mesmo. O salmista fala isso um monte de salmos. Pegar salmos lá, você vai ver vários salmos cheios de aleluia, de glória a Deus. Né? Expressões assim, aleluia, louvado seja Deus. São bem-vindas. Também dentro do tempo certo. Né? Que às vezes acaba sendo um tempo errado também. O pastor está pregando e foi Judas lá e se enforcou, aí aleluia. Né? Como é que faz? Né? Por isso que fala que tem que ser o quê? Consciente. Você tem que estar ali participando realmente. Você está para outro lado, totalmente inverso ao que o pastor está falando. E foi Judas e se enforcou. Glória a Deus. Pensa que isso não acontece? Acontece. Mas o que eu faço então? Mas eu tenho uma experiência diferente com Deus. Eu tenho uma experiência muito forte com Deus. Como é que eu faço? O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos importar com quem está do lado. E para isso a gente tem que separar uma coisa da outra. Próximo texto diz o seguinte: dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Veja que Paulo já é alguém diferenciado. Todavia, na igreja eu prefiro fazer o quê? Falar 5 palavras compreensíveis. Para instruir a quem? Aos outros. E a falar 10.000 palavras em língua. Mas vejam que Paulo fala aqui. Onde que ele faz isso? Onde está aqui? Na igreja. E quando ele está lá sozinho com Deus, só ele e Deus. Como é que é?
Como é que Paulo faz? Seguinte, pelo que Paulo diz, na igreja, palavras compreensíveis, uma atitude mais contida. Não falo totalmente contida, mas uma atitude mais contida. Certo? Porque você tem que se importar com quem está do lado. E para a edificação de quem mesmo? De todos. Agora, na solitude com Deus, línguas e uma maior liberdade e edificação de quem? De si mesmo. Não estou falando que é a obrigação que você tem que estar sozinho com Deus e falar em línguas diferentes com Deus ali. Não é uma obrigação isso. Isso pode vir naturalmente na sua vida, ou não vir. Não. A palavra de Deus nos fala que o vento sopra onde quer. Não. E ele distribui os dons assim como ele bem entende. Não é a nossa vontade, eu quero o teu dom de ser cantor. Eu não sou cantor, eu não consigo. Já tentei, viu, gente? Eu vi que não era o meu dom, né? Nem tenho uma voz tão bonita assim para falar. Não é o dom que a gente quer, é o que Deus quer dar. É que o Espírito dá. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é quem decide o que Ele quer que a gente faça. Como Ele quer que a gente sirva. Paulo, quando a sós com Deus, isso é muito importante falar. Paulo, quando a sós com Deus, ele teve experiências maravilhosas. Maravilhosas com o Senhor. Ele disse em um texto anterior o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele continua, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. E ele continua, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, mas a não ser em minhas fraquezas. Paulo está falando de quem? Quem é que foi até o terceiro céu aí? Quem foi? O próprio apóstolo Paulo foi. Ele foi. A experiência com Deus, na solitude ali, sozinho com Deus, ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas ali que ele não podia falar para ninguém. Mas seguindo o texto, Paulo fala, logo em seguida, que foi dado o que para ele? Um espinho onde? Na carne. Um espinho na carne. Para que ele não se orgulhasse. Qual que é o problema que ele começou a tratar lá nesse texto que a gente está vendo? Lá no comecinho que a gente falou? O orgulho. Ele tinha uma experiência com Deus tremenda. Mas ele sabia, né, que ele não devia se orgulhar disso. Ele tinha um espinho ali para ajudar ele a lembrar que ele não podia se orgulhar disso. Que ele podia só se gloriar na sua fraqueza. Paulo separava o seu momento de adoração, de comunhão com Deus pessoal, do momento junto da comunidade. Porque ele não queria ser egoísta e só ele ser edificado. Ele queria que todo mundo fosse edificado também. Bem, vamos terminando aqui.
Só mais uma historinha, uma história bíblica mesmo, para a gente ir terminando. Nós encontramos a experiência do profeta Elias com Deus, lá em 1 Reis 19. Depois você pega na sua casa e lê lá, 1 Reis 19, tá bom? Mas eu vou resumir a história aqui, porque a gente já está avançando um pouquinho, acho, no tempo, eu não consigo enxergar daqui. Vamos lá. Elias estava triste, o profeta Elias estava triste, escondido numa caverna, né, ele estava depressivo, né, o profeta de Deus estava com depressão, gente. Ele estava lá na caverna. E achando que só tinha sobrado ele temente a Deus, que no povo não tinha mais ninguém temente a Deus ali. Só sobrou eu, Elias dizia. Então, Deus fala para ele se preparar e ficar ali atento que ele ia passar. Deus fala para Elias ali, ó Elias, fica atento que eu vou passar. De repente, aconteceu o quê? Um vento despedaçava as pedras. Um vento forte despedaçava todas as pedras ali. Deu um terremoto, um barulho. E fogo. Apareceu fogo ali. Mas a Bíblia diz que nenhum desses momentos Deus estava nisso. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no forte vento, Deus não estava no fogo, mas quando deu um ventinho, uma brisa bem suave ali, que passou pelo Elias, pelo profeta, ele pegou a capa dele e cobriu o rosto. E ficou esperando Deus falar. Onde estava Deus? Onde? Nesse ventinho tranquilo e suave. Antes de qualquer coisa, antes de falar ao profeta Elias, Deus mostrou a Elias que seu espírito pode se mover poderosamente, como preferir, da forma que ele quiser. Pode se mover de forma grandiosa, mas pode se mover também num vento tranquilo. E Elias estava olhando para aquele problema em Israel, de idolatria, onde as pessoas estavam se desviando de Deus, estava se achando um coitado, o único que tinha sobrado, porque ele gostava de ver as coisas apenas estrondosas, mas Deus também se move no silêncio. Deus se move também no ventinho tranquilo. Depois que Deus se manifestou ali a Elias, e Elias cobriu até o rosto diante daquele vento tranquilo, porque ele não ia poder suportar a glória de Deus ali falando com ele diretamente. Aí Deus passa a dizer para ele, olha, eu conservei fiéis em Israel, eu, Deus, conservei fiel em Israel, 7.000. 7.000 pessoas eu conservei fiel. E tem mais. Eu tenho uma tarefa para você. Não está acabado, não. Você não vai encerrar aí nessa caverna. Porque eu tenho um propósito para você ainda. E você vai fazer esse propósito. Você vai cumprir esse objetivo que eu tenho para você. Amados, às vezes, Deus usa o fogo, às vezes Ele usa o gelo também. Às vezes, Deus põe gelo no fogo para dar uma controlada nele, porque ele está saindo fora de controle. Às vezes, Deus põe fogo no gelo também. Que às vezes o gelo está parado demais. Não precisa se mexer. Mas, tanto numa coisa ou em outra, Deus faz cumprir o seu propósito. Deus faz cumprir a sua
vontade. Que o Senhor, então, inflame o nosso interior, mas que também nos ajude a ter uma vida equilibrada. Porque um fogo descontrolado não tem valor para o Senhor. Agora, um fogo muito bem direcionado e controlado pode ser muito útil para o nosso Deus. Que Ele inflame, então, o nosso interior. Quer seja como um vento tranquilo, quer seja como fogo, que Ele use a nossa vida. Que nós estejamos rendidos aos seus pés, derretidos aos seus pés. Porque Deus nos convida a ter uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada conhece aos pés dele. Que assim Ele nos abençoe. Amém.